Amém? Então, glória a Deus. Vamos começar, irmãos. Então, irmãos, esse é o nosso primeiro dia, né, da nossa jornada escatológica. E para começarmos essa jornada escatológica, eu escolhi o tema As Profecias de Daniel e a Cronologia do Fim. Então, a partir de agora, nós vamos começar a estudar um pouco de escatologia, tá? Eu não vou passar aqui esse conteúdo de escatologia para os irmãos, como a gente passa em um seminário, porque se eu fosse passar como a gente passa no seminário, vocês não iam querer assistir. Então, eu tentei simplificar ao máximo, facilitar ao máximo, né? Então, eu decidi fazer da seguinte maneira: nós vamos começar pelo livro de Daniel, as 3 profecias de Daniel, 3 profecias importantes de Daniel. Depois, no próximo evento, no próximo dia, nós vamos passar por Mateus, vamos falar das visões do Apocalipse, para só então a gente fechar esses 2 dias, tá certo? Então, assim, é uma introdução inicial, né? Nós vamos começar, através desses trabalhos de jornada escatológica, a estudar escatologia. Então, nós temos que começar de um ponto, certo? Não pense você que nós vamos conseguir estudar muita coisa hoje. Vai ser mais ou menos o período de 1 hora esse conteúdo aqui. Então, nós estamos começando hoje, né? E nós provavelmente vamos continuar no próximo sábado. E depois, só na próxima jornada escatológica, nós vamos continuar também estudando. Eu já tenho o material da segunda jornada escatológica já meio que preparado. Mas para a gente começar, a gente tem que começar por aqui. Então, eu escolhi o livro de Daniel para começar a falar de escatologia com vocês, porque o livro de Daniel, ele é um livro-chave para a escatologia. Uma coisa que vocês precisam entender sobre escatologia é que você simplesmente pegar o livro de Apocalipse e começar a ler o livro de Apocalipse, você não vai conseguir entender. Isso porque Apocalipse, ele vai depender aí de outras profecias para que você monte esse quebra-cabeças, certo? Ele vai depender, então, de outras profecias, de outros conteúdos, de outros livros, para que você consiga montar esse quebra-cabeça, certo? Então, assim, irmãos, nós vamos começar pelo livro de Daniel, exatamente porque essas profecias de Daniel, elas fazem conexão com as outras profecias. Então, eu acho que o melhor lugar para a gente começar a estudar escatologia é o livro de Daniel, porque ele já começa trazendo algumas cronologias para os tempos do fim. Inclusive, as profecias de Daniel, elas foram usadas por várias seitas, né, para interpretar ali, para prever a volta de Jesus. É claro que nós não vamos fazer isso, né? Obviamente, se a gente fizesse isso, seria uma loucura, ok? Mas, enfim, antes da gente começar aí a falar sobre as profecias de Daniel, é preciso que a gente entenda o que é escatologia, certo? A gente precisa entender o que é escatologia. Escatologia é uma das áreas da teologia que estuda as últimas coisas. Então, essa palavra escatos quer dizer últimas. E logia, vocês já sabem que é estudo, né? Então, escatologia, isso aqui todo mundo sabe, né? O básico, é o estudo das últimas coisas. Só que muitas vezes nós ouvimos falar assim de teologia, de escatologia, e a gente pensa que é uma coisa que já veio feita, né? A gente fica pensando, nossa, os apóstolos, eles deviam entender muito de escatologia. João, então, que escreveu o livro de Apocalipse, ele entendia tudo de escatologia. Só que a realidade é que toda a teologia que nós temos hoje, e a escatologia e outras áreas da teologia, elas vêm se formando com o passar dos tempos. Então, essa escatologia que nós temos aqui hoje é uma coisa nova. Os apóstolos não tinham essa mentalidade que nós temos, essa visão que nós temos hoje de escatologia. Alguns pregadores, eles costumam dizer que nós temos mais teologia hoje do que o apóstolo Paulo tinha, do que o apóstolo João tinha, do que o apóstolo Pedro tinha. Isso não é uma exaltação desses pregadores, tá? É porque nós estamos mais à frente na história. Veja, dos apóstolos até nós já se passou aí 2000 anos. Então, nós vimos profecias se cumprirem que o apóstolo João não viu se cumprir, que o apóstolo Pedro não viu se cumprir, que o apóstolo Paulo não viu se cumprir, né? Então,
E outra coisa também, nós fomos construindo com o passar do tempo a nossa teologia, a nossa ideia de interpretação de Deus, tá? Então, por enquanto, vocês têm que entender que escatologia é o estudo das últimas coisas e que ela não é algo antigo exatamente, ela é algo que foi sendo construído com o passar dos anos. Provavelmente daqui a uns 70, 80, 100 anos, se nós ainda estivermos aqui, a escatologia já vai ter acrescentado algumas outras áreas dentro dela que nós não sabemos ainda. Quando surgiu então a escatologia? Para a gente poder entrar em Daniel. A escatologia, ela vai surgir através do Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia era um dos pais da igreja, né? Nós temos o período dos pais da igreja ali. Nós temos até o conteúdo, que é a patrística, que é o conteúdo que os pais da igreja escreveram, e que foi compilado por pregadores protestantes e não católicos. Tem que inserir isso aqui, né? E nós temos nos escritos aqui de Inácio de Antioquia, é a primeira vez que a ideia de escatologia aparece. Então, quem cunhou esse termo, escatologia, foi Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja. Inácio de Antioquia, ele era discípulo de João e também discípulo de Paulo. Acredita-se que ele foi discípulo de Paulo. Então, muito provavelmente, as ideias dele sobre o fim do mundo, sobre o fim dos tempos, vieram do apóstolo João e do apóstolo Paulo. Aí ele vai trazer, aí ele vai cunhar essa área da teologia que começa a ser construída, que nós chamamos de escatologia. Depois disso, nós temos Justino Mártir, né? Que ele vai inserir a ideia do milênio na escatologia, né? Aquela ideia de que Jesus vai reinar por 1000 anos. Então veja que a escatologia começa a ser construída, e há um intervalo de tempo entre esses pais da igreja. Daí nós temos Tertuliano, que vai trazer outras ideias dentro da escatologia, né? Ele é agora um pré-milenista. Enquanto Justino Mártir acreditava que o milênio já estava acontecendo, porque ele era amilenista, Tertuliano era pré-milenista, acreditava que o milênio era para o futuro ainda. Então note que mesmo entre os pais da igreja, tão próximos ali dos apóstolos, eles já tinham essa mentalidade discordante, né? Daí nós temos aqui Orígenes também, que vai produzir mais materiais escatológicos, mais ideias escatológicas. E dentro desse contexto aqui desses pais da igreja, eles estavam discutindo o estado dos mortos, eles estavam discutindo como seria o céu, como seria a volta de Jesus, como seria o reinado de Jesus. Era um contexto ali em que eles estavam analisando os próprios escritos bíblicos, aquilo que eles tinham de tradução, estavam tentando entender. Então, a teologia, ela tenta entender Deus, ela tenta entender as coisas que nós recebemos de Deus. Então, veja que somente nesses 4 pais da igreja aqui que nós temos, já existe uma diferença de opiniões, né? Alguns acreditavam na imortalidade da alma, outros acreditavam que não, que a alma não era imortal. Alguns acreditavam no inferno literal, outros diziam que o inferno era apenas a não existência. Então havia já essa diferença de pensamento, certo? Então a igreja, ela vai passar por isso. Eu estou citando apenas 4 pais da igreja aqui, mas nós temos a continuidade disso. Outros pais da igreja foram adicionando ideias dentro da escatologia, tentando interpretar. E uma coisa que a gente precisa entender também aqui, é que não só a escatologia ela não vem pronta, certo? Como ela também vai surgir através de especulações. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com ensinos escatológicos também, porque especula muito, certo? Por exemplo, eu citei para vocês aqui no início, que muitas seitas usaram a profecia de Daniel para tentar prever a volta de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com as especulações. A gente precisa especular, analisar, ver as possibilidades, mas a gente tem que tomar cuidado para não ir para o lado da heresia. Vou citar aqui um exemplo aqui para vocês. Eu gosto muito dos conteúdos da igreja adventista,
mas a igreja adventista tem muitos conteúdos que para mim eu considero herético. Por exemplo, eles têm o juízo investigativo e várias outras interpretações escatológicas que, se você for entrar por elas, você acaba entrando por um caminho que, do meu ponto de vista, não é um caminho correto. Então é bom que a gente conheça muitas visões escatológicas, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente estiver pisando nesse terreno. Então a escatologia ela vai continuar a se desenvolver através dos pais da igreja, certo? Vai passar pelo período escolástico ali da igreja, onde a teologia ela vai se formar mesmo. Vai vir Agostinho de Hipona e outros pais da igreja ali, outros homens que vão construindo cada vez mais ideias diferentes sobre escatologia. E vai chegar aos reformadores, né? E aí eu coloquei a pergunta, os reformadores, eles estudavam escatologia? Então aqui na época dos reformadores, né, aqueles que vocês já conhecem muito bem, eu vou colocar dois aí, as figuras conhecidas, eu acho que vocês estão vendo, Lutero e Calvino, os dois principais reformadores. Nós tivemos outros reformadores, tá? Mas esses aí são os principais. Eles já tinham uma mentalidade também escatológica deles ali. E eles eram amilenistas, ou seja, eles acreditavam um pouco diferente do que o que a gente acredita hoje. Por exemplo, eu vou citar algumas coisas que eu coloquei aqui. No que eles acreditavam? Por exemplo, eles acreditavam que o livro de Apocalipse é alegórico. Inclusive os amilenistas acreditam que o livro de Apocalipse ele é alegórico, certo? Você não deve interpretar o livro de Apocalipse ao pé da letra, certo? São apenas alegorias. Para vocês terem uma ideia, os cristãos do passado ali, eles também pensavam dessa forma, certo? Os cristãos do passado pensavam assim. Eles pensavam que Jesus ia voltar no tempo deles, né? A gente vê isso ali, Paulo diz, depois nós, os que estivermos vivos. Eles acreditavam que eles iam passar pelo período da grande tribulação, ou que já estavam passando. E os amilenistas acreditam que a tribulação, período de tribulação, descrito lá no Apocalipse, de 7 anos, né, de tribulação, sendo que 3 anos e meio dessa tribulação é a grande tribulação. Eles acreditam que aquilo ali não é literal, não é um período, certo? Eles acreditam que aquilo ali é a tribulação que a igreja passa todo dia, a tribulação que você vive, que eu vivo, que todos nós vivemos. Os amilenistas pensam assim, rejeitavam a ideia de um único anticristo. Então a gente especula sobre a vinda do anticristo, quem vai ser o anticristo. Ah, será que é fulano de tal? Será que é o presidente de tal? Será que é fulano, cicrano? Eles não acreditavam em um anticristo. Eles acreditavam em vários anticristos, que o anticristo se personificava em várias pessoas. Então, naquela época, o anticristo era Nero, para eles, para a igreja, né? Em outro período, o anticristo foi Napoleão. Em outros períodos foi o Papa, na época de Lutero em específico, né? Então Lutero e os reformadores acreditavam que o anticristo era o Papa. Eles não acreditavam em uma única personalidade como anticristo. Cristo não governará literalmente. Eles também não acreditavam que Cristo governava literalmente, que vai ter 1000 anos de reinado de Jesus. Eles acreditavam que a partir do momento que Jesus morreu na cruz, e que começou ali, que ele ressuscitou, e que começou a era da igreja, começou o reinado de Cristo, que Satanás estava preso, e que ele intervinha de maneira controlada na história da humanidade, e que as coisas iam caminhar até a chegada de Jesus e o evangelho ser pregado a todo mundo, e assim iria vir o julgamento final. Eles pensavam mais ou menos dessa forma, tá? E desaconselhavam o estudo da escatologia. Mais específico, Lutero, tá? Calvino eu não tenho essa informação. Mas Lutero, tem escritos de Lutero onde ele fala que não era aconselhável que as pessoas começassem a estudar escatologia, porque elas iam perder o foco da sua vida de piedade, da justificação pela fé. Elas iam ficar especulando, elas iam ficar pensando quando é que vai ser, o que é que vai acontecer, né? Então Lutero tinha essa mentalidade meio de proteger a igreja ali dessas coisas. Não vamos focar no que realmente interessa, que é isso. Aí assim, a gente até se pergunta, a gente vê que é um contexto que Lutero vivia ali, né? Eles estavam lutando ali em fazer nascer ali uma igreja,
um problema ali do catolicismo, a luta contra o catolicismo, aquele antagonismo ali entre catolicismo e protestantismo. Mas o que eu penso? Por mais que isso pareça interessante, né, você se preocupar, você realmente deve se preocupar com a teologia diária, com aquelas coisas que você vive mesmo, é nisso que você tem que focar, em não pecar, em cuidar da sua alma, da salvação, mesmo porque sem isso não adianta nada você conhecer escatologia, porque você acaba se dando mal no final. Mas eu penso o seguinte, que a escatologia ela precisa ser estudada porque está na Bíblia. Jesus falou profecias, né? As profecias foram registradas. O livro de Apocalipse foi escrito, é a revelação. Então, se está na Bíblia é importante, e se está na Bíblia deve ter utilidade muito grande para nós, e Deus o fez para que nós conhecêssemos e interpretássemos isso. Então, por que eu acho que nós devemos estudar escatologia? Por causa disso, tá? Bom, então, dadas essas informações, eu estou fazendo uma introdução aqui, porque esse é o nosso primeiro dia, né? Dadas essas informações, nós vamos passar agora para a primeira profecia de Daniel, a que nós vamos estudar aqui hoje. Eu estou tentando fazer de uma forma, irmão, que ao findar dessa jornada escatológica, você tem um panorama na sua mente dos eventos que vão acontecer, certo? Eu estou tentando fazer isso. Então hoje nós vamos começar uma cronologia, uma linha do tempo, e nós vamos prosseguir na próxima reunião que a gente tiver aqui. E lá na segunda jornada escatológica, a gente vai pegar esse mesmo estudo aqui e vai continuar estudando ali aquilo que nós temos no livro de Apocalipse, os símbolos e todo aquele simbolismo que a gente encontra lá. Mas vamos começar. Então vamos lá, entendemos que escatologia foi sendo construída, né? É um quebra-cabeça que vai se montando durante a história, né? Entendemos que existem várias visões escatológicas diferentes, certo? Nós vamos entender no final disso por que nós temos essa visão escatológica que nós temos, certo? Agora vamos prosseguir aí para a cronologia do fim, a profecia das 70 semanas de Daniel, que está em Daniel 9, 24 e 27. Se você quiser abrir aí, pode abrir, mas se não quiser, eu vou colocar tudo aqui no telão, tá? Então vamos começar. Daniel, ele estava preso ali em Babilônia, né? Eu sei que vocês lembram, já leram, que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, né? Nós conhecemos a história de Daniel ali, né? Todo o contexto ali de Daniel. E antes do povo de Israel ser levado para a Babilônia, aconteceram várias profecias que previram essa prisão do povo ali, esse cativeiro. E aquelas profecias ali, elas diziam tudo o que ia acontecer, que eles iam ser levados cativos, que eles seriam presos. E o profeta Jeremias era quem profetizava isso. Se você ler ali o livro de Jeremias, as lamentações de Jeremias, você vai ver as profecias ali, ele descrevendo tudo o que vai acontecer ali com o povo de Israel. E o povo de Israel é levado para a Babilônia, e dentre eles Daniel também, né? Esse período que o povo de Israel vai passar na Babilônia foi um período, de certo modo, muito bom em alguns aspectos para o povo de Israel. Por quê? Porque antes nós tínhamos um povo de Israel idólatra, um povo de Israel que adorava todo tipo de Deus, sabe? Eles estavam se prostituindo ali com ídolos. E quando eles foram para a Babilônia, eles se libertaram disso, eles pararam de adorar a ídolos, eles se devotaram mais ao Senhor. Surgiram ali as sinagogas, né, que foram muito úteis para a disseminação do evangelho quando Jesus veio. Surgiram ali os fariseus, as seitas judaicas ali. Então houve meio que muita coisa ruim para o povo de Israel ali, porque estavam escravos, mas também houve uma purificação, houve ali uma transformação, e essa ali, muito provavelmente, era a ideia de Deus ali para o povo de Israel. E Daniel, ele diz assim no livro de Daniel, no capítulo número 9, versículo 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Israel, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza.
Então Daniel estava lendo o profeta Isaías, o profeta Jeremias, e ele viu que o tempo que o povo ia ficar cativo lá, porque dizia quando eles seriam levados e quanto tempo eles iam ficar presos ali. Era de 70 anos. A profecia a que ele se refere é essa daqui, que está em Jeremias 25, 11 e 12. Toda essa terra será desolação e espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei de Babilônia e essa nação, diz o Senhor, por causa da sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei dela desolações perpétuas. Então era isso. Ele viu aqui que era 70 anos e estava chegando ao fim. Daniel percebeu que estava terminando. E qual foi o pensamento de Daniel? E agora? O que, que vai acontecer? Porque eles se orientavam pela direção de Deus e por profecias. Então Daniel foi buscar a Deus ali com um pano de saco, com oração, se humilhando. Deus, está acabando o tempo, eu estou vendo que está acabando. O que, que vai acontecer com o meu povo agora? O que, que vai acontecer com a minha cidade? O que, que vai acontecer com a gente de agora por diante? Qual é o plano? Qual é o propósito? E naquele momento ali, no livro de Daniel, nós o encontramos orando, né? Nós já sabemos, já conhecemos essa passagem. Deus manda o anjo Gabriel dar a resposta ali a Daniel. O príncipe da Pérsia, uma potestade, resiste ali a Gabriel. Aí Deus manda Miguel, e vem o príncipe da Grécia, e eles ficam brigando lá, e Gabriel desce para entregar a mensagem a Daniel. E ele chega para Daniel e chama ele de homem muito amado, né? Eu venho aqui trazer a tua resposta. Desde o momento em que você aplicou o seu coração a buscar uma resposta, Deus já tinha mandado eu descer. E ele conta ali, e ele diz o seguinte, tá? Ele nos diz essa profecia aqui. Isso aqui é o trecho principal da profecia que a gente vai estudar, tá? Está em Daniel 9, 24 e 27. Está dando para ver aí? Certo. Ok, então vamos lá. Então em Daniel 9, 24 e 27, tentem visualizar a cena aí, na mente de vocês. O anjo chega para Daniel, Gabriel, e diz o seguinte. Ele queria saber a resposta do que ia acontecer, né? Como seria, e ele diz, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Presta atenção, o que ele disse aqui? Ele disse, olha, 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Era o povo de Israel. E sobre a tua santa cidade. Quem era a cidade de Daniel? Jerusalém, né? Estão determinadas aí um período de tempo que equivale a 70 semanas, que vai servir para quê? Sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém, que vai servir para quê? Para cessar a transgressão, objetivo 1. Para dar fim aos pecados, objetivo 2. Expiar a iniquidade, objetivo 3. Trazer a justiça eterna, objetivo 4. Para selar a visão e a profecia, objetivo 5. E para ungir o santo dos santos. Então aí está o tempo dessa profecia, e aí está os objetivos dessa profecia. Ele prossegue. Não se preocupa não que eu vou colocar tudo isso em gráficos, se vocês não entenderem imediatamente, vocês vão entender com certeza depois, tá? Ele prossegue. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que ele está dizendo aqui para Daniel? Daniel, eu vou te dizer quando é que isso vai começar. Vai começar desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, quando houver um decreto, Daniel, para a reconstrução de Jerusalém, vai começar esse período de tempo de 70 semanas a contar, certo? Desde a saída para restaurar Jerusalém, até ao ungido. E esse período vai até onde? Vai até ao ungido. Uma pessoa que ele está chamando aqui de ungido. Ao príncipe, ele chama de príncipe. 7 semanas, um período de 7 semanas, ok? E 2 semanas. E 62 semanas.
As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele está dizendo aqui quando é que vai começar, está dizendo até onde vai, e está dizendo que tudo vai ser reedificado, mas vai ser difícil, vai ser complicado, e a gente vai já entender isso, tá? Pronto, Daniel já sabe qual era o objetivo, quanto era de tempo, e ele já sabe aqui também até onde vai, certo? E quando começa. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, o mesmo ungido que ele fala antes, e já não estará, ou seja, não existirá mais aqui. E o povo de um príncipe que há de vir, vai vir um outro príncipe, não é o mesmo príncipe, é um outro, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Veja, ele está dizendo aqui que depois de 62 semanas, será morto o ungido que ele menciona anteriormente, já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Que cidade de santuário? Aquela que foi edificada antes aqui em cima. Ele falou que haveria um decreto para edificar a cidade, e agora ele está falando que a cidade vai ser destruída. Mas nós vamos entender isso já já, tá? Aí ele complementa aqui no versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quem é esse aqui? É o príncipe que há de vir. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Pronto, aqui nós temos a profecia em sua essência praticamente completa. Tem outras coisas, mas não muda esse corpo aqui. Agora nós vamos entender ela de uma maneira bem mais fácil para vocês entenderem, tá? Essas 70 semanas são 70 semanas de anos, não são de dias, certo? Então imagina aí, um período de uma semana tem 7 dias. Agora imagina um período de 7 anos. Essa semana é um período de 7 anos, ok? Então são 70 semanas de 7 anos. Vamos imaginar que hoje, nós estamos aqui em 2020. Nós completaríamos uma semana em 2027, né? Se formos contar de anos, certo? Essa ideia de semana de anos, por que a gente defende? Veja que no texto de Daniel, em nenhum momento ele diz que são semanas de anos. Você prestou atenção? Não diz que é semana de anos. Mas por que nós entendemos que é semana de anos? Os israelitas, eles já tinham esse conceito de semana de anos. Para nós isso é totalmente estranho. Nossa, uma semana de 7 anos. Mas veja que aqui em Gênesis 29, 27, 28, diz assim: cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda servirás comigo. E Jacó assim fez, cumpriu a semana de Lia, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Esse texto aqui vocês conhecem, né? Labão fez um acordo com Jacó ali, para ele trabalhar 7 anos para ele, por Raquel, ele enganou, ele deu Lia, depois ele teve que trabalhar mais 7 anos, então ele trabalhou 14 anos e ficou com 2. Mas aqui nós temos o conceito da semana de anos. Nós temos o conceito da semana de anos aqui também, quando ele fala do ano do jubileu aqui. Isso é um contexto lá de Levítico. Então Levítico 26, 8 e 10 diz, 25, 8 e 10 diz: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Vocês estão entendendo? Aqui ele está explicando esse conceito. E nós temos outras referências aqui, de semanas de anos, certo? Que estão em Levítico 25, 1 e 7, Números 14 e 34, Ezequiel 4, 4 e 6. Então, em todos esses textos aí nós encontramos essa citação a semanas de anos, semanas de 7 anos. Então, como é que nós sabemos que o texto de Daniel falava sobre períodos de 7 anos? Por conta desse contexto conhecido por eles, certo? Porque também o tempo não se encaixaria se fosse dias. Não acontece, se a gente fosse contar como se fosse dias ali, 70 semanas de dias, não aconteceria, nem Jerusalém teria sido reconstruída, certo? E também porque o termo hebraico usado no livro de Daniel é a palavra Shevuah, que significa período de 7. Então são unidades de tempos longas. Então não são dias, são anos. Então, só embasando para vocês isso.
Agora nós vamos entender um pouquinho isso, né? Para vocês verem como na realidade é simples, tá? Não é complicado, parece complicado, mas é simples. 70 períodos de 7 anos. Então o anjo chegou para Daniel e disse assim: olha, Daniel, quando o que é que vai acontecer? Preste atenção, porque vai passar aí 70 períodos de 7 anos sobre o teu povo. A nossa conta é simples aqui. São 70 vezes 7, né? Que vai dar igual 490 anos. Ok? Então o anjo está dizendo para Daniel da seguinte maneira: olha, daqui a 490 anos, dentro desse intervalo de tempo, que vai começar com um decreto, que vai terminar no ungido, vai acontecer esses objetivos aqui: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Viu? É isso. Dentro desse período de 490 anos, vai acontecer tudo isso aí. Estão conseguindo acompanhar até aqui? Estão conseguindo entender? Tá difícil não, né? Pronto, vamos prosseguir. Para facilitar isso aí para a gente, agora a gente vai fazer uma interpretação dessa profecia, certo? A gente vai jogar ela numa linha de tempo. Aí. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dividir o tempo em antes e depois de Cristo. Nós vamos fazer uma divisão aqui, para a gente começar a observar o cumprimento dessa profecia. Essa interpretação é uma interpretação literal, não é a interpretação que hoje nós seguimos, mas a gente precisa ver ela. Ela é uma interpretação quase preterista, depois eu vou explicar isso para vocês. Mas nós vamos dividir aí entre antes e depois de Cristo. Vamos traçar uma linha de tempo. O anjo disse a Daniel que a profecia iria começar às 70 semanas, essa cronologia, veja, essa cronologia é uma cronologia para o fim do mundo, o fim dos tempos, tá? Ele disse que ia começar quando surgisse um decreto para Jerusalém ser reconstruída, certo? Nós temos, em média, 5 decretos, certo? Que podem ser os decretos de começo. Veja, em relação à história, a gente não tem como precisar totalmente. Mas esse decreto aí de Artaxerxes I, certo? Que está lá em Esdras 7, 11 e 28. É 28? E 28. Ele é o decreto mais provável. Nós temos um decreto, outro decreto de Artaxerxes. Nós temos um decreto de Ciro. Nós temos outros decretos que poderiam ser também. Eles já são em datas diferentes, em anos diferentes. Mas os teólogos escolhem esse decreto aí como sendo o decreto de início da profecia das 70 semanas, por ele ser o decreto mais completo. Ele não só determina a reconstrução dos muros da cidade, como ele também determina a organização política, a organização do povo. Ou seja, basicamente a nação renasce ali com esse decreto. Então, pode ser outro decreto? Pode. No entanto, se for outro decreto, também não vai mudar muita coisa não, tá? Nós temos um espaço de anos que também não muda tanto não, tá? Então, o que o anjo, ele vai dizer ali a Daniel? Ele vai dizer que quando começar esse decreto, e começa no ano 457 a.C., vai levar 490 anos aí, período de tempo, até o ungido, certo? Ok, se nós formos pegar aí na linha do tempo, nós vamos sair do ano 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo. Se nós formos contar aí os 490 anos. Agora existem outros detalhes também, eu vou voltar aqui, era para mim ter montado, para vocês aqui de uma outra maneira. Ele diz o seguinte, ó. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ele está falando de 2 períodos aí. Um período de 7 semanas e um período de 62 semanas até o ungido, certo? Nós vamos jogar esse mesmo período aí que ele está falando, lá no nosso gráfico, para ficar mais fácil da gente entender.
Ok, então o primeiro período, dentro desse intervalo aí tem que acontecer essas coisas, tá? É um período de 7 semanas, né? Que vai dar igual a 49 anos. Depois vem um outro período. Então esse primeiro período aí que o anjo fala termina no ano 408 a.C. Depois vem um outro período que equivale a 62 semanas, que vai terminar em 400, que vai ser igual a 400 e... Está bem pequenininho aqui, irmão. 34 anos. Que vai terminar aí no ano 27 depois de Cristo. Então veja que cumpre-se fielmente aí dentro dessa nossa escala de tempo aquilo que o anjo falou. Que deveria ir até quem? Deveria começar em um decreto. Aí essa partezinha verde aí, os muros seriam reconstruídos, as cidades seriam edificadas, depois viria um período de tormento, de luta, de guerras, sob muito sufoco aí, e ele iria até quem? Até o ungido. E o que acontece nesse ano 27 depois de Cristo é o batismo de Jesus. Se a gente for colocar nesse intervalo de tempo, vai dar mais ou menos aí. Por que eu digo para você que vai dar mais ou menos aí? Porque, veja bem, quando a gente lida com história, né? Você sabe que nada é fulano de tal nasceu no ano tal, certo? Então, teria nascido em aproximadamente 60 depois de Cristo. Os evangelhos foram escritos aproximadamente em 70, em 35, por aí vai, né? Você sabe que tem uma margem, né? E a gente tem um erro no nosso calendário, alguns erros no nosso calendário gregoriano, certo? Tem também a questão que Jesus, ele teria nascido do ano 6 ao ano 4 antes de Jesus, antes de Cristo, certo? Tá? Então, nós temos algumas questões aí que faz com que essa escala dance um pouquinho, mas mesmo assim é muito estimado, é muito provável que seja, tá? Tem alguns historiadores que até dizem que isso aí é exato, que é exato, que não tem. Eles até dizem, olha, o fato de Jesus ter nascido alguns anos antes não muda a idade que ele tinha, não muda nada na questão histórica, tá? Tem também uma questão de que o calendário judaico, o nosso calendário é 365 dias por ano, mas o deles é só 360 dias por ano. Então tem sempre uma quebrazinha de tempo, aí essa escala dança um pouco, mas não é muito. Então o que acontece aqui, ó? Veja bem. Acontece aí exatamente isso aí. Dentro desse período aí de começo aí do decreto, até o ungido que nós colocamos aí, Jesus, que se cumpre perfeitamente, nós temos exatamente 69 semanas de 7 anos. Fica faltando o quê? Fica faltando uma semana. Então veja, até o ungido, e é exatamente isso que o anjo vai dizer aqui. E o interessante, irmãos, lá vai eu voltar novamente, eu vou cortar do vídeo essas voltas aqui. O interessante aqui na profecia de Daniel, é que ele diz o que vai acontecer nessa última semana, porque ele diz aqui, ó, depois das 62 semanas, será morto um ungido. E já não estará, e o povo do príncipe há de vir destruirá a cidade, santuário. E o seu fim será como num dilúvio, haverá guerra, desolação, são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e metade da semana fará cessar o sacrifício. Ele fala aqui sobre metade de uma semana. Essa semana, então, essa última semana que nós temos aqui, deixa eu voltar para o gráfico, ela é dividida, essa última semana que falta, em 2 períodos, de 3 anos e meio. Dentro dessa última semana aí, a gente sabe que houve a crucificação de Jesus. A gente também não tem a data exata, mas a gente sabe que foi nessa última semana. Então tudo basicamente se cumpre perfeito, como Daniel falou ali, certo? Perfeito. Então essa seria a última semana, numa interpretação literal. Então veja bem, se a gente for analisar essa ideia aí das 70 semanas dessa forma, então nesse período de tempo aí, tem que ter extinguido a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Tudo isso tem que ter acontecido.
A gente sabe que esse primeiro período verde se cumpriu, esse período amarelo se cumpriu, o ungido se encaixa perfeitamente, tudo acontece, mas nessa última semana as coisas meio que dão uma bagunçada e parece que não se cumpre, parece que não se encaixa. A interpretação que eu coloquei aqui, quase preterista, é porque existe uma vertente cristã chamada de preterismo. Lembra do pretérito imperfeito, pretérito perfeito? Pronto, você vai usar isso aí agora. Tá? Você estudava isso aí. Refere-se a passado, né? Os preteristas são aqueles que acreditam que todas as profecias, elas já aconteceram até 70 depois de Cristo ali. No ano 70 já se cumpriu tudo, já aconteceu tudo, certo? Para muitos Jesus já veio, enfim... Tem um monte de ideias preteristas diferentes ali, mas eles acreditam em... E até algumas coisas que eles trazem são realmente interessantes. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é... Para que nós pudéssemos afirmar que as 70 semanas, elas acabaram aí e pronto, porque aí vai se igualar aí o período em que Estevão morreu. Eles usam até esse argumento ali. A gente teria que dizer que tudo isso se cumpriu, né? Os preteristas, eles justificam da seguinte forma, que extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, cumprido na morte de Jesus, que ofereceu expiação pelos pecados. Eles explicam dessa forma. Expiar a iniquidade, realizado por Jesus na cruz. Realmente Jesus expiou a iniquidade, né? Trazer a justiça eterna, iniciado no reino de Cristo e continuado na nova aliança. Opa, já começou a tentar justificar algumas coisas aqui. Selar a visão e a profecia. A profecia foi cumprida, selada, ou seja, finalizou com a destruição de Jerusalém. Ungir o Santo dos Santos. Alguns interpretam isso como a consagração do céu, como lugar da presença de Deus. Eles têm essa explicação aqui. Só que, deixa eu explicar para vocês por que a interpretação preterista, ela não é válida para nós. Por quê? Porque, primeiro, que dos 5 decretos que nós temos, nenhum se encaixa com a ideia preterista, não vai até 70 depois de Cristo, nenhum se encaixa. Eu tentei calcular, eu usei todo tipo de ferramenta para tentar achar se ia, não vai. Aí os preteristas dizem da seguinte maneira, as semanas não são literais, são só períodos de tempo, algumas são maiores, algumas são menores. Então eles tentam meio que dar um jeitinho para se encaixar, certo? Outra coisa também é que isso não se cumpriu, por exemplo, extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, isso não aconteceu, não deu fim aos pecados, certo? Expiar a iniquidade, Jesus realmente expiou a iniquidade da humanidade na cruz, a gente pode dizer isso, mas iniciando o reino de Cristo e continuando na nova aliança, trazer justiça eterna, não há justiça eterna, não há, a gente sabe que só vai haver justiça eterna realmente quando o mundo for julgado, quando a justiça realmente, hoje a gente vive uma era de injustiça. Selar a visão e a profecia não foi selada, porque eles justificam da seguinte maneira, ó, depois desse período aqui, o que vai acontecer? No ano 70 depois de Cristo, olha como parece. Jerusalém é sitiada, os exércitos de Tito, imperador romano, cercam Jerusalém. Eles destroem o templo ali, eles matam o povo judeu. Então há todo um contexto ali profético que amanhã a gente vai ver, amanhã a gente vai falar do cumprimento dessas profecias, tá? Mas se parece realmente. Só que Tito não fez aliança por metade de um tempo, não houve isso, tá? Embora se pareça um pouco, não houve. E como eu disse, essas condições aqui, né? Selar a visão, ungir o Santo do Santo, não aconteceram. Então qual seria a nossa interpretação? A nossa interpretação é a interpretação futurista. Então preteristas, que é de passado, futuristas, que é de futuro. Então nós acreditamos que a profecia se cumpriu até a semana 69. E quando entra Jesus em cena, acontece alguma coisa. Acontece algo. Acontece uma interrupção. Lembra que eu li que o Daniel, ele
quando ele falou ali com o anjo disse para ele que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. É o povo de Israel, é a santa cidade de Israel. Não entrava gentios nessa história. Deus estava tratando de juízo para Israel. Só que o que acontece quando Jesus entra em cena? A igreja surge. E nós somos como enxertados no corpo ali de Cristo. Então algo muda nessa profecia, né? Pelo menos os futuristas, né? Todos os futuristas acreditam dessa forma. E o que acontece ao invés de acontecer a última semana? Acontece um hiato e entra a era da igreja. Entra a igreja. É como se essa profecia parasse, fica faltando uma semana para se cumprir, que é dividido em 3 anos e meio, 7 anos. Isso já sugestiona na cabeça de vocês alguma coisa, eu tenho certeza, né? Mas entra a era da igreja. Depois da era da igreja, nós teremos então a última semana, que está dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. Essa última semana, nós conhecemos como tribulação, e o último período, o período final ali, nós conhecemos como grande tribulação. Depois dessa última semana, nós teremos então o milênio ali. Então deu para entender a nossa interpretação aqui? Por quê? Porque quando Jesus entra em cena, não só esses objetivos que estão em azul aí, eles não se cumpriram, embora alguma coisa possa ter se cumprido, como as coisas meio que ficam estranhas. E quais são as bases bíblicas que a gente tem para defender essa ideia da era da igreja aqui? As bases bíblicas que a gente tem é exatamente o tempo dos gentios, que é narrado na Bíblia. Por exemplo, em Romanos 11, 25 e 26 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, ou seja, o tempo dos gentios tenham se cumprido. E assim todo Israel, depois da plenitude dos gentios, depois do tempo do gentio, será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó a impiedade. Uma outra referência também está em Lucas 21 e 24, que diz: cairão a espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então olha só mais uma vez a referência aí do tempo dos gentios. E aqui em Efésios 3 e 6, diz que nós somos, né, os gentios, são co-herdeiros e co-participantes da promessa de Cristo. Então, nós acreditamos nesse hiato porque parece coerente, né? Veja, essa profecia de Daniel aqui, ela meio que aponta para o futuro, ela não aponta para 70 depois de Cristo, porque em 70 depois de Cristo, as coisas a gente sabe que não aconteceram. Bom, os irmãos entenderam até aqui essa questão está claro na mente dos irmãos, ou embaralhou tudo aí as 70 semanas? Beleza. Uma outra questão também é que as profecias, as outras profecias de Daniel, eu vou citar aqui essas profecias, tá? Nós já vamos já terminar, não se preocupa não, que eu estou tentando fazer de uma forma que dê para explicar sem confundir, tá? E se eu falar demais, até eu me confundo. As outras profecias de Daniel também, elas apontam para o futuro, elas não apontam para aquele momento ali só depois do ungido, né? Embora Daniel consiga ali aquela profecia que realmente prevê a vinda do ungido, para vocês terem uma ideia, o livro de Daniel, ele é tão incrível que ainda hoje os céticos e os ateus defendem a ideia de que o livro de Daniel foi escrito depois de Cristo. Depois de Cristo. Porque eles dizem, olha, não tinha como Daniel saber essas coisas sem que ele não tivesse visto essas coisas acontecerem. E todas as outras profecias de Daniel, elas apontam para o futuro. Então, isso também me serve como base para acreditar que a última semana vai ser no futuro. Eu vou exemplificar através dessa visão aqui, né? Eu acho que vocês já conhecem essa visão, muito provavelmente aqui, né? Do sonho que Nabucodonosor teve. E ele sonhou com uma estátua, né? Que tinha a cabeça de ouro,
o peito e braços de prata, o ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Lembra que ele precisava de alguém ali para interpretar o sonho dele? Mandou chamar um monte de gente e eles não conseguiram interpretar. E veio Daniel ali. Daniel não somente disse o sonho, ele nem contou o sonho para Daniel, como ele interpretou o sonho do rei ali Nabucodonosor, né? E ele disse ao rei, olha, rei, a cabeça de ouro que você viu é o seu reino, é o reino de Babilônia. Então, nós sabemos disso aqui, né? Nós sabemos disso pelo livro de Daniel e também pela história. A história registra isso. O reino babilônico durou de 605 a 539 a.C. E ele disse, olha, depois do teu reino, vai vir um outro reino que não é tão rico como o teu, tão glorioso como o teu. E esse reino é simbolizado pela estátua que você sonhou, como a parte dos braços e da barriga ali, né? O peito e os braços que são de prata. E esse reino ele vai se levantar depois do teu. E depois desse reino vai se levantar um outro reino que já simboliza o ventre e as coxas de bronze, que ele não vai ser como o reino anterior. E aí vocês entenderam a ideia, né? E pela história a gente vê que realmente isso aconteceu. Daniel ele não menciona, olha, esse império, é aquele império, não, ele só diz um outro reino, um outro reino, um outro reino, mas a história se encaixa perfeitamente com o sonho de Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor diz o seguinte, e a parte de baixo, né, eram os pés de ferro e barro misturados, é o último reino ali que viria. Aí Nabucodonosor ele ainda diz, olha, quando eu vi a estátua, eu vi uma pedra sendo cortada sem o auxílio de mãos, que era lançada contra a estátua e destruía a estátua atingindo os pés. Então, batia nos pés e a estátua toda ia se desmontando. Então, todos os reinos ali iam sendo destruídos, iam sendo desmontados através dos pés. Então, nós sabemos que a cabeça de prata era a Babilônia, essa parte do meio aqui era o Medo-Pérsia, essa parte de baixo era a Grécia, Roma e o último reino que era o Império Romano, né, que foi gerado ali pelo Império Romano, que eram reinos divididos ali que permanecem até hoje. Alguns dizem que o Império Romano não se acabou, né? Alguns teólogos até dizem que essas pernas da estátua, dos pés, eles dizem que é a influência política e a influência religiosa que Roma tem até hoje. Eles dizem que uma dessas colunas das pernas são a igreja católica e a outra a igreja ortodoxa, né? Isso é só especulação, mas é interessante a gente pensar nisso. Mas o último reino ali, esse reino dividido, misturado, é um reino representado por os pés de barro e ferro misturados, significam nações fortes e nações fracas, né? Nações ricas e nações pobres. É aquela coisa toda misturada, exatamente como nós vivemos hoje. Então veja que essa estátua de Nabucodonosor, essa visão dele também, é uma cronologia que vai chegar até o último reino. E curioso é que Nabucodonosor viu uma pedra sendo cortada. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram, né? Quem é a pedra? É Jesus, não é Pedro, é Jesus. A pedra é Jesus, né? É lançada nos pés da estátua, ou seja, destrói a estátua pelos pés, ou seja, é no último reino que ele vem. E nós sabemos que não é em Babilônia, nem Medo-Persa, nem Roma, é no último reino. Então aí também está apontando para o futuro, né? Então muito provavelmente esse reino. Daniel, para a gente fechar aqui, nós já estamos acabando aqui, viu, irmãos? Daniel também teve uma visão, que está no capítulo de número 7, que meio que complementou essa visão da estátua, né? Ele estava dormindo e ele teve uma visão onde ele viu 4 animais estranhos, né? Então, primeiro ele viu um leão com asas, ele viu um urso levantado, com um lado levantado, com 3 costelas na boca, né? Ele viu um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, e ele viu uma besta com 10 chifres, uma coisa estranha, muito parecido com
aquilo que a gente tem no livro de Apocalipse, né? Ele viu isso, certo? Bom, hoje a gente sabe, porque também está lá a interpretação, que esse leão com asas é o Império Babilônico, o urso com as 3 costelas simboliza o Medo-Persa e as 3 conquistas do Império Medo-Persa, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas simboliza a Grécia, a sua agilidade. Alguns até afirmam que essas 4 cabeças podem simbolizar o reino dividido de Alexandre o Grande, ali entre 4 generais ali, certo? E por último, esse simbolizava Roma, que é exatamente a mesma ideia de um negócio todo misturado, todo estranho, como os pés da estátua que a gente tem aí. Então Roma, ele meio que mixou todos esses impérios e trouxe, né? Aí olha só que interessante isso. Ele viu que na cabeça dessa besta, desse último animal, nascia um chifre, e esse chifre quebrava 3 outros chifres que ele tinha na cabeça, e esse chifre tinha olhos e bocas, e ele começava a proferir blasfêmias, falar com arrogância. E mais na frente, no livro de Daniel, ele vai interpretar esse chifre como o anticristo. E o mais interessante dessa profecia é que a besta do Apocalipse 13 é exatamente um mix de todas essas bestas que Daniel sonhou aí. Então veja como tudo se encaixa, né? Veja como todos os livros eles vão se encaixando. Por isso que a gente começa a estudar em Daniel exatamente por causa disso. Então ele também aponta para o futuro. Ele também aponta para o que vai acontecer posteriormente. Se você lê lá, você vai ver, a besta também tinha 10 chifres, ela também tinha as cabeças desses animais misturados. E nós sabemos que essas bestas, esses tipos, nós não vamos estudar esses tipos agora, tá? Nós vamos na próxima jornada escatológica. Eles representavam povos, eles representavam nações, né? Eles representavam reinos. Então muito daquilo que está em Apocalipse representa reinos. E para a gente fechar isso aqui é uma imagem conhecida, é um monumento da ONU que gera discussão por semelhança com a besta do Apocalipse. Está na sede da ONU em Nova York. É muita coincidência um negócio desse. A pessoa que fez esse monumento que está lá, ele disse, não, isso aí é outra coisa, foi um animal que eu sonhei, representa outra coisa, mas é muito incrível que tudo dá certo, né? Que tudo se encaixa, porque os 10 dedos da estátua de Daniel, muito provavelmente são 10 nações. Que 10 nações são essas, né? Alguns dizem que é a União Europeia, né? Outros vão especular dizendo que são nações fortes e nações fracas, né? Os 10 chifres na cabeça da besta ali de Daniel, que Daniel viu, representam também 10 nações. Muito provavelmente, um desses líderes dessas nações vai vencer 3 outros líderes e vai ascender e vai falar arrogantemente. E esse nós sabemos pelo livro de Apocalipse, né? Ele é o anticristo. Né? Então, veja como tudo, de certa forma, no nosso cronograma, vai se encaixando, né, com aquilo que foi, profetizado. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui hoje, tá? Eu só quero explicar para vocês aqui, para a gente finalizar. No próximo dia, nós vamos continuar daqui, tá? Nós vamos continuar daqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido, certo? Essa parte aqui. Eu tinha falado com o pastor Lucas para a gente fazer um períodozinho de discussão, de perguntas. Eu não sei se ele mencionou isso, se nós vamos fazer, mas fica aqui na mente de vocês. Isso aqui é uma cronologia, tá? Muitas dessas coisas aqui provavelmente são especulativas, mas é incrível como as profecias elas se encaixam perfeitamente, tá? E como eu estou dizendo aqui para vocês, nós estamos começando. Procurem ter isso aqui na mente de vocês, essa ideia, tá? E na próxima jornada escatológica, no próximo dia, nós vamos pegar daqui dessa parte, nós vamos focar
nessa parte aqui, tá? Até mais ou menos aqui. E nós vamos tentar, nessa segunda jornada, finalizar para vocês terem a cronologia completa com mais detalhes. É claro que vão existir vários outros detalhes, certo? Tem vários detalhes aqui, aqui, aqui. Tem muitas profecias que se cumpriram aqui, mas que não dava para mim jogar aqui tudo, porque senão a gente ia demorar muito tempo. Então a gente vai fazer por etapas, tá bom? Então é isso. Amém? Terminamos.